Olá, nós vamos falar hoje sobre uma outra estrutura de cura e libertação, que é pecado encoberto. Nós temos, portanto, duas passagens bíblicas bastante fortes, poderosas nas Escrituras que confrontam com a realidade do pecado oculto e nos apontam para o caminho de cura através da confissão sincera. O primeiro versículo é o Salmo 32, que no verso 3 diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. E Provérbios 28, 13 nos oferece a chave para a libertação. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando alguém decide esconder os pecados, constrói no seu entorno uma estrutura de escuridão que atrai como consequência negativa estruturas que vão depauperar a vida abundante. Angústia interior e doença emocional são uns dos pilares que se estabeleçam para quem tem pecado encoberto. Então o salmista, ele diz que experimentou o envelhecimento dos ossos e o bramido todo dia. Então o pecado não confessado gera um profundo sofrimento interior, gera culpa, gera ansiedade, gera medo de ser descoberto, gera depressão, até que a pessoa é consumida, afetada na sua emoção, afetada na sua mente, e essa angústia acaba isolando a pessoa para que ela não experimente a paz que Cristo oferece. A não confissão de pecados distancia a pessoa de Deus e obstrui a oração. O pecado ele cria uma barreira entre o homem e Deus. Isaías fala disso. As falhas não confessadas impedem com que o homem se aproxime de Deus e receba efetivamente a sua graça e perdão. Então, esse distanciamento acaba enfraquecendo o homem espiritualmente e o torna vulnerável às tentações, porque a ambiência, a frequência de Deus, uma vez que ela se afasta, ele deixa de receber essa estrutura. Existem nessas condições de pecado não confessado relacionamentos fraturados, isolamento. O peso do segredo muitas vezes leva a pessoa a se afastar de quem mais ama. O medo de ser julgado, de ser descoberto, pode acabar gerando desconfiança, gerando dificuldade na intimidade. Nós sabemos disso. E o pecado não confessado, ele influencia o comportamento humano e leva a pessoa a atitudes egoístas, a atitudes irritadiças, a atitudes de manipulação. E naturalmente isso prejudica o relacionamento. O pecado não confessado, encoberto, ele leva a uma perda de paz, a uma perda da alegria. Ele rouba a paz interior. Ele obscurece a alegria que nós encontramos em Deus. Então, a constante luta para manter a fachada, a máscara, esse pano de fundo, gera um estado de tensão, gera um estado de desconforto, e aí nós perdemos a leveza da alma e a capacidade de desfrutar plenamente das bênçãos que Deus tem estabelecido para a nossa vida. O pecado encoberto, ele endurece o coração e causa aquilo que nós chamamos de cegueira espiritual, calcificação da mente. A persistência no pecado não confessado acaba endurecendo o coração e nos torna menos sensíveis à voz do Espírito Santo, à convicção do pecado. Nós desenvolvemos mecanismos de defesa e justificativa para as nossas ações. Saul fez isso. Ele tinha a mente calcificada. Ele buscou outros deuses. Então, transgressões não confessadas dificultam um arrependimento genuíno. É por isso que nós precisamos da luz do Espírito Santo iluminando as nossas entranhas da alma para que haja ali arrependimento e confissão. Em contraste com essa escuridão de pecado encoberto, quando nós confessamos, alcançamos misericórdia, porque vem alívio, vem libertação interior,
o peso da culpa é tirado dos ombros, nós experimentamos uma leveza, uma sensação de liberdade, de paz interior, a angústia se dissipa e nós somos restaurados emocionalmente. A confissão de pecados e arrependimento restaura o relacionamento com Deus, nos leva a nos aproximarmos dele, desejarmos a sua presença, porque temos convicção não só do perdão, mas da reconciliação. Nós passamos a ter intimidade com Deus numa vida de oração e também há um fortalecimento dos relacionamentos e a reconstrução da confiança. Quando a confissão se estabelece num arrependimento genuíno, a humildade da confissão abre a porta para a restauração não só da intimidade com Deus, mas também dos relacionamentos quebrados com nossos semelhantes. A sinceridade demonstra arrependimento e disposição para mudar. E o que pode levar ao perdão é a reconstrução da confiança e uma transparência que vai fortalecer os laços que promovem intimidade. Há um retorno da paz e de uma alegria genuínas quando confessamos os pecados e abandonamos a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente em Cristo. A alegria do perdão e a restauração inunda a alma e reflete em tudo aquilo que nós vivenciamos, permitindo com que nós desfrutemos plenamente a vida de Cristo e suas bênçãos oferecidas no nosso ambiente relacional. A confissão e o arrependimento transformam o coração em um coração humilde e sensível à voz do Espírito Santo. Porque nós nos tornamos, dessa maneira, dependentes totalmente do Espírito Santo, dependentes de Deus. O coração se torna sensível à voz do Espírito Santo e aí nós passamos a vigiar. Então nós precisamos aprender da sabedoria de Deus com o salmo, com o provérbio. O pecado é uma prisão silenciosa que rouba a paz, a alegria, rouba a comunhão com Deus, rouba a intimidade com Deus, rouba a intimidade com o nosso cônjuge, com nossa família, com nossos semelhantes. Mas uma confissão sincera, acompanhado de um arrependimento verdadeiro, genuíno e o abandono do pecado, é o caminho para a libertação, para a restauração e para uma cura na plenitude. Nós precisamos trazer à luz tudo aquilo que nos tem prendido em ambientes que efetivamente o Senhor não se agrada deles. Então nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos restaure. Tire de nós, em nome de Jesus, tudo aquilo, Deus, que não tem te agradado. Perdoa-nos e leva-nos a um ambiente de intimidade, de confissão, de arrependimento. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor. E todos os dias nós dizemos para o Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dá-nos o pão que vem do Deus Jirê, o Deus provedor, o Deus que prepara o caminho do homem. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós declaramos a bondade do Senhor sobre nós. Nós profetizamos a graça do Senhor sobre nós. Nós declaramos que hoje é um dia abençoado e próspero. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo a paz em Jerusalém e a paz na cidade para a qual o Senhor nos fez transportar. Que esses lugares sejam enriquecidos da tua paz. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e para nós. Espírito Santo, que no dia de hoje nós possamos efetivamente receber do Senhor a iluminação para entrarmos no ambiente da tua presença de santidade. E que nós sejamos despenseiros da palavra e luz que ilumina o mundo, como Jesus disse em Mateus. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, obrigado, Deus. Abençoa nossos filhos e os guarda, livra da tentação e do mal. Em nome de Jesus, esconda-os de toda espécie de mal. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua tão grande bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu tão grande amor. Nós te louvamos e te agradecemos de eternidade em eternidade. Louvamos ao Senhor. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Redentor. Como dizem as Escrituras,
O nosso Redentor vive. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.